Ele tinha dinheiro demais e amor de menos. Ela tinha dignidade demais e sorte de menos. Ele fingiu estar falido para descobrir se alguém podia amá-lo de verdade. Ela continuou trabalhando, sem saber se receberia o salário do mês. Nenhum dos dois imaginava que, no silêncio daquela mansão enorme, o destino já havia escolhido quem ficaria ao lado de quem. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão estava em silêncio, mas não era o silêncio de quem descansa. Era o silêncio de quem perdeu algo que nunca mais voltaria. As luzes do corredor principal ficavam acesas até tarde, não por esquecimento, mas porque Hugo Alcântara não conseguia dormir no escuro desde que Beatriz partiu. 4 anos haviam se passado desde aquela noite em que ele segurou a mão dela pela última vez, e ainda assim, toda a noite, ele esperava ouvir seus passos no corredor de mármore. Hugo tinha 40 anos, cabelos escuros com fios brancos nas têmporas, olhos castanhos com um fundo de cansaço que nenhum terno caro conseguia esconder. Era um dos homens mais ricos do estado, dono de empresas, de terrenos, de investimentos que rendiam dinheiro enquanto ele dormia. Mas dentro daquela mansão enorme, ele era apenas um homem solitário que não sabia mais como confiar em alguém. Depois que Beatriz morreu, várias mulheres apareceram. Algumas chegaram com simpatia, outras com interesse disfarçado de carinho. Com o tempo, Hugo aprendeu a reconhecer o brilho nos olhos de quem olhava para ele e enxergava, na verdade, o carro na garagem, a conta no banco, o sobrenome na placa da empresa. Ele havia tentado por 2 vezes acreditar que o sentimento era verdadeiro. As 2 vezes, a desilusão foi maior do que a esperança. Foi numa madrugada de terça-feira, com um copo de água na mão e a vista para o jardim iluminado, que Hugo tomou a decisão mais estranha de sua vida. Se ninguém o amava sem o dinheiro, então ele precisava desaparecer com o dinheiro. Não de verdade, mas o suficiente para que o mundo acreditasse. Ele pegou o celular, fez algumas anotações e, antes de voltar para a cama, já tinha o plano na cabeça. Na manhã seguinte, reuniu os funcionários da mansão na sala principal. Havia jardineiros, cozinheiros, camareiras, motoristas, todos em fila com expressão curiosa. Hugo, com a voz firme e o rosto sério, explicou que a situação financeira da família estava passando por um momento delicado, que precisaria cortar custos e que todos receberiam férias coletivas pagas, com a promessa de recontratação assim que as coisas se estabilizassem. Ninguém questionou. Todos aceitaram. Todos, exceto uma. Paula Ferreira tinha 32 anos, cabelos presos, avental azul e uma expressão que não revelava medo nem ansiedade, apenas atenção. Ela trabalhava na mansão havia 2 anos, sempre pontual, sempre discreta, sempre entregando mais do que o necessário, sem nunca pedir reconhecimento. Quando Hugo terminou o discurso, ela não saiu com os outros. Ficou parada, com as mãos juntas na frente do avental, esperando. Hugo a olhou com uma sobrancelha levemente erguida. A senhora não precisa ficar, Paula, disse ele. Eu sei, respondeu ela com calma. Mas a mansão não vai se limpar sozinha, senhor. E eu preciso do trabalho. Houve um silêncio breve entre os dois. Hugo não esperava aquela resposta. Não esperava que alguém simplesmente dissesse: eu preciso do trabalho com tanta honestidade, sem rodeios, sem drama. Ele assentiu com um gesto leve. Tudo bem. A senhora pode continuar. O que Hugo não sabia naquele momento era que aquela resposta simples e direta seria o primeiro sinal de algo que ele levaria semanas para entender. Paula morava a alguns quilômetros dali, numa casa pequena, com a mãe, Dona Conceição, uma senhora de 58 anos que trabalhara a vida inteira para criar a filha com dignidade. Quando Paula chegou em casa naquela tarde e contou o que tinha acontecido na mansão, Dona Conceição apertou os lábios com preocupação. E se ele não pagar o salário, filha? Então eu fico até o fim do mês e vejo o que acontece, respondeu Paula, com a mesma calma de sempre. Dona Conceição conhecia bem aquela calma. Era a mesma calma que Paula usava quando, 3 anos antes, seu nome havia sido arrastado pela lama, por uma acusação que ela não merecia.
Ela trabalhava como assistente administrativa numa empresa de médio porte, quando uma diretora influente, por razões que nunca ficaram totalmente claras, apontou o dedo para ela e a acusou de desviar dinheiro do caixa. A acusação foi pública, o escândalo foi rápido, e a verdade, quando tentou aparecer, chegou tarde demais para salvar a reputação de Paula. Ela perdeu o emprego, perdeu contatos, perdeu a confiança de pessoas que achava amigas. O que não perdeu foi a dignidade, porque essa ela guardava como se fosse a última coisa que o mundo não podia tirar dela. Foi por isso que ela continuou aparecendo na mansão todos os dias, mesmo com a incerteza. Ela limpava os quartos vazios, organizava as prateleiras, passava pano nos corredores, sem reclamar, sem demonstrar o peso que carregava. E Hugo, que começava a montar seu plano com o aplicativo de relacionamentos, nem percebia que a mulher mais honesta que ele já havia encontrado estava a poucos metros, passando o aspirador na sala ao lado. Hugo baixou o aplicativo numa tarde de quarta-feira. Criou um perfil simples, sem fotos da mansão, sem menção de empresas, sem nada que revelasse a vida real que tinha. Escreveu uma descrição curta. Homem de 40 anos, viúvo, que havia passado por uma falência e estava tentando recomeçar. Procurava uma companheira que acreditasse que amor não precisava de fortuna para existir. As primeiras mensagens chegaram ainda naquela noite. Nos dias seguintes, a mansão entrou num ritmo diferente. Hugo passava as manhãs no escritório, respondendo mensagens, agendando encontros. Paula passava as manhãs nos corredores, limpando, organizando, mantendo a casa como se ainda houvesse uma equipe inteira trabalhando ali. Eles se cruzavam, às vezes no corredor, às vezes na cozinha, com um aceno de cabeça, um bom dia, uma troca breve que não durava mais do que alguns segundos. Mas havia algo naqueles segundos que começava, aos poucos, a pesar mais do que parecia. Numa manhã de quinta-feira, Hugo desceu para a cozinha mais cedo do que o costume e encontrou Paula preparando café com a mesma precisão silenciosa de sempre. Ela não o ouviu chegar. Estava de costas, com a colher na mão, e cantarolava algo baixinho, quase imperceptível. Quando percebeu que ele estava ali, parou imediatamente, com uma expressão levemente envergonhada. "Desculpe, senhor. Eu não sabia que o senhor estava acordado." "Não tem problema", disse ele com um tom mais suave do que ela esperava. "Continue." Ela não continuou. Mas Hugo ficou parado por alguns instantes, a mais do que precisava, antes de pegar sua xícara e voltar para o andar de cima. Aquele cantarolar baixinho ficou na cabeça dele durante todo o resto da manhã. A primeira candidata do aplicativo chegou na sexta-feira seguinte. Chamava-se Renata, tinha 36 anos, roupas bem cuidadas e um sorriso que parecia ensaiado. Ela entrou pela porta principal com olhos curiosos, observando cada detalhe da mansão com uma atenção que não era admiração, mas avaliação. Conversaram por quase uma hora na sala de estar. Ela perguntou sobre os planos dele, sobre como pretendia se reerguer, sobre o que ainda tinha de concreto. Quando Hugo disse, com calma, que no momento não tinha muito além do teto sobre a cabeça, o sorriso dela mudou. Não desapareceu, mas perdeu a força. Ela foi embora antes de o café esfriar. Hugo ficou sentado na cadeira por alguns minutos, olhando para a xícara ainda cheia. Não sentiu tristeza. Sentiu apenas uma confirmação. Do corredor, Paula passou com um pano na mão, sem olhar para a sala. Mas ela havia ouvido o som da porta se fechando e havia notado, pelo canto do olho, a expressão no rosto do patrão. Ela não disse nada. Apenas continuou seu caminho, com a mesma leveza de sempre, como se o silêncio daquele corredor fosse o lugar mais natural do mundo para ela. E sem que nenhum dos dois ainda percebesse, a história entre eles havia começado a se escrever. A semana seguinte trouxe mais silêncio do que Hugo esperava. A mansão, que antes era cheia de vozes, de passos, de movimentos espalhados por cada canto, agora tinha apenas 2 ritmos, o dele, pausado e pesado, e o de Paula, constante e suave. Era uma combinação estranha, mas que, com o passar dos dias, foi deixando de parecer estranha. Hugo marcou o segundo encontro pelo aplicativo numa terça-feira à tarde. A candidata chamava-se Fernanda, tinha 34 anos,
cabelos longos e uma simpatia que parecia genuína, pelo menos nos primeiros minutos. Ela chegou com um sorriso aberto, aceitou o café que Hugo ofereceu e começou a conversa com naturalidade. Falaram sobre viagens, sobre gostos, sobre planos. Fernanda parecia interessada, curiosa, presente, mas quando a conversa chegou inevitavelmente ao assunto da situação financeira de Hugo, algo mudou no tom dela. "E você pretende voltar a empreender logo?" perguntou ela, com uma leveza que não disfarçava completamente a ansiedade por trás da pergunta. "Talvez", respondeu Hugo com cuidado. "Mas, por enquanto, o foco é reconstruir as coisas com calma." Ela assentiu, mas os olhos dela percorreram a sala mais uma vez, como se tentassem calcular o que restava de valor naquele espaço. A conversa continuou por mais alguns minutos, cada vez mais espaçada, cada vez menos natural. Quando Fernanda se levantou para ir embora, disse que precisava pensar, que a situação era complicada, que ela não estava bem certa se era o momento certo para os dois. Hugo a acompanhou até a porta com educação, agradeceu a visita e fechou a porta com a mesma calma com que havia aberto. 2 encontros, 2 idas embora. Ele voltou para a cozinha e ficou de pé, olhando para o jardim pela janela, com as mãos apoiadas na bancada. Havia algo naquele padrão que não o surpreendia, mas que doía de um jeito específico. Não na vaidade, mas na confirmação de uma suspeita que ele carregava havia anos. O dinheiro era o que as pessoas amavam nele, não o homem. Paula entrou na cozinha alguns minutos depois com uma bandeja na mão, sem perceber de imediato que ele ainda estava ali. Quando o viu, parou por um segundo. "Com licença, senhor. Vou só guardar essas coisas." "Pode entrar", disse ele, sem se mover da janela. Ela foi até a prateleira, organizou os itens da bandeja com cuidado e estava prestes a sair quando Hugo falou, sem se virar. "A senhora já foi embora de algum lugar porque o lugar não valia o que parecia?" A pergunta saiu sem aviso, sem planejamento. Paula ficou parada por um instante com a bandeja na mão, sem saber se devia responder ou fingir que não havia ouvido. Mas havia algo no tom dele, não de patrão, mas de alguém genuinamente cansado, que a fez ficar. "Sim", respondeu ela com cuidado. "Fui embora de um emprego que eu amava porque o lugar não era o que parecia. Não por escolha. Me tiraram de lá antes que eu pudesse escolher." Hugo se virou e a olhou por alguns segundos. Ela não desviou o olhar, mas também não tentou explicar mais do que havia dito. Havia uma fronteira ali, tênue, entre o que era conversa e o que era exposição demais, e ela sabia onde essa fronteira estava. "Obrigado por responder", disse ele simplesmente. Ela assentiu com leveza e saiu. Hugo ficou olhando para o vão da porta por alguns segundos depois que ela saiu. Havia algo naquela resposta que o havia tocado de um jeito que ele não conseguia nomear ainda. Ela não havia pedido explicação, não havia tentado aconselhar, não havia transformado a pergunta dele em oportunidade para falar de si mesma por tempo demais. Apenas havia respondido, com honestidade, e dado espaço para que o silêncio completasse o resto. Nos dias que se seguiram, Hugo começou a prestar mais atenção em Paula. Não de forma intencional, não de forma calculada, mas da forma como se presta atenção em algo que começa a aparecer com frequência demais para ser ignorado. Ele notava como ela organizava as coisas com uma lógica própria, colocando cada objeto de volta no lugar exato de onde havia tirado. Notava como ela nunca entrava em nenhum cômodo que estivesse ocupado sem bater antes, mesmo que a porta estivesse aberta. Notava como ela tratava cada parte da casa com o mesmo cuidado. Não importava se era o hall de entrada ou a área de serviço nos fundos. Havia uma consistência nela que Hugo não estava acostumado a encontrar. No mundo em que vivia, as pessoas costumavam ser diferentes dependendo de quem estava olhando. Com Paula não havia essa diferença. Ela era a mesma com a porta aberta ou fechada. Uma tarde, ele a encontrou sentada no banco do jardim durante o intervalo do almoço, com um livro pequeno nas mãos. Ela não o viu chegar. Estava de perfil, com o sol batendo no rosto, lendo com uma concentração tranquila que parecia deslocada, no bom sentido, de tudo o que havia de agitação no mundo.
Hugo ficou parado por alguns segundos, observando aquela cena sem querer interromper. Havia algo ali que parecia real demais para ser tocado sem cuidado. Ele voltou para dentro sem fazer barulho. Naquela mesma semana, Paula encontrou algo que não deveria ter encontrado. Estava organizando as papeladas em cima da mesa lateral do escritório, empilhando documentos avulsos que haviam sido deixados ali quando um contrato escorregou da pilha e abriu no chão. Ela o pegou e, antes de fechar, seus olhos pousaram involuntariamente sobre uma linha com um valor que não combinava com a história de falência que ela havia ouvido. Era um valor alto, com casas decimais associado ao nome de Hugo, numa data recente. Ela fechou o contrato, colocou de volta na pilha e continuou organizando como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Dentro dela, uma pergunta começou a se formar, não com raiva, não com julgamento, mas com a atenção de alguém que havia aprendido, da forma mais difícil possível, que nem tudo que parece verdadeiro é verdadeiro. Ela não falou nada naquele dia, nem no seguinte, mas começou a observar Hugo com um olhar diferente. Não desconfiado, mas mais atento. Ela notava quando ele recebia ligações e ia para o quarto, como se precisasse de privacidade para algo que não era simples. Notava quando ele usava palavras que não combinavam com alguém que havia perdido tudo. Notava como ele, mesmo falando de recomeço, ainda se comportava como alguém que sabia exatamente onde pisava. Paula não era ingênua. Havia passado pela humilhação de ser acusada injustamente. Havia aprendido que o mundo podia ser cruel com quem não tinha poder suficiente para se defender. Mas havia aprendido também que julgamentos rápidos podiam destruir pessoas inocentes. Então ela guardou o que havia visto, guardou o que estava sentindo e esperou. Não porque tinha medo, mas porque sabia que a verdade, quando existe, aparece sozinha, se a pessoa tiver paciência para esperar. Hugo, sem saber de nada disso, continuava com o plano. Marcou o terceiro encontro para o final da semana. Desta vez, a candidata chamava-se Soraya, 40 anos, divorciada, com uma energia agitada e um vocabulário que incluía muitos planos e poucas perguntas sobre o que o outro sentia. Ela chegou, viu a mansão, fez elogios rápidos que soavam mais como avaliação do que admiração. E ao longo da conversa, foi deixando escapar que o que procurava era estabilidade, que havia saído de um casamento difícil e que precisava de alguém que tivesse estrutura para os dois. Quando Hugo, com a mesma calma de sempre, reiterou que a estrutura no momento era limitada, Soraya franziu levemente a testa e disse, com uma sinceridade que dispensava disfarce: "Olha, Hugo, eu respeito muito o que você está passando, mas eu tenho uma filha para criar. Eu não posso me dar ao luxo de recomeçar do zero com alguém." Ela foi embora antes de escurecer. Hugo ficou sozinho na sala por um longo tempo depois disso, com as luzes apagadas e apenas a claridade da rua entrando pelas janelas. 3 candidatas, 3 idas embora. O plano estava funcionando exatamente como havia imaginado. Ele estava provando que sem dinheiro ninguém ficava. Mas, estranhamente, aquela confirmação não trazia alívio. Trazia apenas um vazio maior do que o que havia antes. Foi Paula quem o tirou daquele silêncio, sem saber que estava fazendo isso. Ela passou pela porta da sala, viu as luzes apagadas e, sem dizer nada, acendeu o abajur da mesinha lateral, o mais suave dos que havia ali, e foi embora. Não perguntou se ele estava bem. Não fingiu que não o tinha visto, apenas deixou um pouco de luz e saiu. Hugo olhou para o abajur aceso por um bom tempo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém havia feito algo por ele sem querer nada em troca. Havia uma rotina nova se formando na mansão, e nenhum dos dois havia combinado isso. Hugo acordava cedo, descia para a cozinha e o café já estava pronto. Paula chegava antes do horário combinado, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém notasse a diferença, exceto Hugo, que notava tudo, mas não comentava nada. Era um acordo silencioso entre duas pessoas que ainda não sabiam o que estavam construindo. Uma manhã de segunda-feira, Hugo desceu e encontrou Paula reorganizando a estante da sala com uma atenção que ele nunca havia dado àquele espaço. Ela movia os livros devagar, limpando cada prateleira antes de recolocar os volumes,
e os organizava não por tamanho como havia sido feito antes, mas por algo que ele não identificou imediatamente. Quando chegou mais perto, percebeu que ela os havia separado por assunto: negócios, história, literatura, viagens. Cada grupo com uma ordem própria, com uma lógica que fazia sentido. A senhora reorganizou tudo, disse ele com um tom que era mais observação do que crítica. Espero que não tenha incomodado, respondeu ela, sem parar o que fazia. Parecia que estava difícil de encontrar as coisas. Hugo ficou olhando para a estante por alguns segundos. Havia um livro de poesia no segundo grupo, entre os de literatura, com a lombada gasta de tanto uso. Era de Beatriz. Ele não o abria havia mais de 3 anos. Paula o havia recolocado com cuidado, com a capa virada para frente, como se fosse um livro qualquer, sem nenhum destaque, mas também sem escondê-lo. Ele não disse nada sobre isso, mas guardou. Os dias foram passando com aquela mistura estranha de distância profissional e proximidade inevitável. A mansão era grande, mas as horas eram longas. E numa casa com apenas 2 habitantes, o silêncio eventualmente cede espaço para a conversa. Não foi uma conversa planejada, não foi um momento construído. Foi simplesmente um jantar de quinta-feira em que Hugo desceu mais tarde do que o costume e encontrou Paula ainda na cozinha, terminando de guardar as últimas coisas antes de ir embora. A senhora não precisa ficar tão tarde, disse ele, abrindo a geladeira sem olhar para ela. Eu sei, respondeu ela, com naturalidade. Mas estava terminando o armário de baixo. Tinha coisa lá dentro desde antes de eu chegar aqui. Ele sorriu levemente de costas para ela. Não era um sorriso grande, era apenas um movimento pequeno no canto da boca. Mas era real. Quer comer alguma coisa antes de ir? Perguntou ele, ainda de costas. Houve uma pausa. Se não for incômodo, disse ela com cuidado. Não é. Eles jantaram na mesa da cozinha, não na sala de jantar, não com a louça fina, mas com pratos simples e a luz amarela do teto, criando um ambiente que não combinava em nada com o tamanho da mansão ao redor. Falaram pouco, mas falaram. Hugo perguntou de onde ela era. Ela disse que havia crescido num bairro simples, que a mãe havia trabalhado como costureira durante muitos anos, que ela havia sido a primeira da família a terminar o ensino médio com honras. Disse tudo isso com um tom tranquilo, sem orgulho excessivo, sem falsa modéstia, com a mesma honestidade direta que ele havia percebido nela desde o primeiro dia. Ele ouviu sem interromper, e quando ela terminou, contou que havia crescido numa família que confundia riqueza com valor, que havia levado anos para entender que as duas coisas não eram a mesma coisa, e que quando finalmente entendeu, já havia perdido tempo demais tentando provar para as pessoas erradas que merecia respeito. Paula o olhou por um instante com uma expressão que ele não conseguiu classificar completamente. Era atenção, mas era mais do que isso. Era reconhecimento. Eu entendo isso, disse ela simplesmente. E ele soube pelo tom que ela não estava sendo gentil. Estava sendo honesta. Naquela noite, depois que Paula foi embora, Hugo ficou sentado na cozinha por um longo tempo, com a xícara vazia na frente. Havia algo naquela conversa que o havia desestabilizado de um jeito que ele não esperava. Não era o que ela havia dito, era a forma como havia ouvido, com atenção real, sem pressa, sem o olhar de quem espera a vez de falar. Era a primeira vez em muito tempo que ele havia sentido que alguém estava de fato presente enquanto ele falava. A semana seguinte trouxe um evento que nenhum dos dois havia planejado. Hugo recebeu uma ligação de seu advogado, o Dr. Marcelo, que lembrou que o prazo para a revisão dos contratos da empresa estava se aproximando. Era um prazo real, parte da rotina dos negócios, mas que para o plano de Hugo representava um risco. Se alguém de fora soubesse daquela revisão, poderia perceber que a falência era uma farsa. Ele atendeu no escritório com a porta fechada, mas falou com uma firmeza que não combinava com alguém que estava à beira da ruína. Paula, passando pelo corredor naquele momento com um pano na mão, não parou, não encostou o ouvido na porta, mas ouviu sem querer o tom da voz de Hugo pelo vão da madeira. Era o tom de quem ainda mandava em alguma coisa grande. Ela continuou andando, mas a pergunta voltou, mais clara do que antes.
Naquele mesmo dia, enquanto limpava o corredor do primeiro andar, Paula encontrou no chão, perto da escrivaninha do quarto de Hugo, um cartão que havia caído. Era um cartão de visitas, simples, com o nome dele impresso. O nome de uma das empresas e um cargo que não era de alguém que havia perdido tudo. Ela o pegou, olhou por alguns segundos e o colocou sobre a escrivaninha, sem dobrar, sem esconder, sem fazer nenhum comentário. Ela não sabia ainda o que fazer com o que estava descobrindo. Sabia apenas que havia uma distância entre a história que ele contava e a realidade que a casa revelava, e que essa distância tinha um nome que ela ainda não estava pronta para dizer em voz alta. Hugo, por sua vez, estava começando a sentir o peso do que havia construído. O plano, que parecia simples no começo, havia ganhado uma camada que ele não havia previsto. Ele não havia previsto Paula. Não havia previsto que, no meio de um experimento frio e calculado, iria encontrar alguém que o fazia querer ser mais honesto do que o plano permitia. Ele começou a notar que esperava pelos momentos em que eles se cruzavam, que prestava atenção nas coisas que ela dizia, mesmo quando eram coisas pequenas, que sentia uma diferença no ritmo da casa nos dias em que ela estava lá e nos raros momentos em que ela faltava. Não era um sentimento que ele reconhecia facilmente, porque havia muito tempo que ele não deixava nenhum sentimento crescer sem antes tentar controlá-lo. Mas esse estava crescendo de qualquer forma. Numa tarde de sábado, Paula estava varrendo a varanda quando Hugo saiu com 2 xícaras de café na mão e ofereceu uma a ela sem nenhuma explicação. Ela parou a vassoura, olhou para a xícara e aceitou com um sorriso pequeno que durou apenas 1 segundo, mas que ele guardou como se fosse uma fotografia. Ficaram ali por alguns minutos, olhando para o jardim, sem dizer muita coisa. O vento mexia nas árvores, o céu estava nublado, e a casa, por aquele breve momento, pareceu menos vazia do que costumava ser. "O senhor gosta de ficar aqui fora?" perguntou Paula depois de um tempo. "Gostava", respondeu ele com honestidade. "Minha esposa adorava essa varanda. A gente tomava café aqui toda manhã de domingo." Ela não respondeu de imediato. Deixou o peso da frase pousar antes de dizer com cuidado: "Parece que foi um amor bonito." "Foi", disse ele com a voz mais baixa. "O problema é que, depois de um amor assim, fica difícil acreditar que o mundo ainda tem algo parecido para oferecer." Paula olhou para ele por um instante, com aquela expressão de reconhecimento que ele havia notado antes. "Eu acho", disse ela devagar, "que o mundo não repete o que foi. Mas isso não significa que o que vem depois não pode ser bonito do seu jeito." Hugo a olhou. Ela não estava olhando para ele. Estava olhando para o jardim, com o café na mão e a expressão tranquila de quem diz uma verdade sem precisar de plateia. Ele não respondeu. Mas aquela frase ficou com ele durante dias. No fim daquela semana, a mansão havia se transformado em algo que Hugo não havia planejado. Ela deixara de ser um palco para um experimento e havia começado a se parecer estranhamente com um lar. Não por causa dos móveis, não por causa da limpeza impecável, mas por causa de uma presença que não pedia nada, não esperava recompensa e ainda assim deixava tudo ao redor com uma qualidade diferente. Hugo, sozinho no escritório naquela noite, olhou para o celular com o aplicativo aberto e percebeu que não havia respondido nenhuma mensagem nova nos últimos 3 dias. Ele fechou o aplicativo, colocou o celular sobre a mesa e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Ele estava começando a entender que o amor que procurava lá fora, através de um aplicativo, através de uma mentira, através de um teste que acreditava estar no controle, talvez já estivesse dentro daquela casa, numa presença simples, constante e verdadeira que ele havia demorado demais para enxergar. A segunda semana de outubro chegou com um frio diferente. Não era apenas o clima, era uma tensão que havia se instalado na mansão sem pedir licença, como se o ar soubesse que alguma coisa estava prestes a mudar. Hugo acordou naquela segunda-feira com uma clareza que o desconfortou. Ele estava se apaixonando por Paula. Não era uma suspeita, não era uma possibilidade. Era uma certeza que havia chegado sem aviso, como chegam as coisas verdadeiras. E essa certeza o assustou mais do que qualquer problema de negócios que já havia enfrentado.
porque junto com ela veio outra certeza igualmente pesada. Paula não sabia que ele era milionário. Ela convivia com um homem que havia mentido sobre quem era desde o primeiro dia. E tudo que havia crescido entre eles, cada conversa, cada café, cada momento de silêncio compartilhado na varanda, havia crescido sobre uma base que ele mesmo havia construído torta. Hugo passou a manhã no escritório tentando trabalhar, mas os documentos na frente dele não faziam sentido. Ele ficava relendo a mesma linha várias vezes sem absorver nada. O Dr. Marcelo havia ligado mais cedo, lembrando que a revisão dos contratos precisava de uma assinatura presencial até o fim da semana. Hugo havia dito que apareceria. Havia dito isso com a voz de sempre, firme, direta, a voz de um homem que ainda controlava um patrimônio considerável. Não era a voz de alguém quebrado. E ele sabia que, se Paula ouvisse aquela voz com atenção suficiente, as peças começariam a se encaixar de um jeito que ele não conseguiria mais controlar. Naquela tarde, enquanto Hugo estava no escritório, Paula limpava o corredor do segundo andar. Ela havia desenvolvido, nas últimas semanas, um hábito silencioso de observar pequenos detalhes que, sozinhos, não significavam nada, mas, juntos, formavam um padrão que ela não conseguia mais ignorar. O cartão de visitas que havia encontrado no chão. A ligação com o tom de comando que havia ouvido pelo vão da porta. O contrato com valores altos que havia escorregado da pilha algumas semanas antes. E agora, um novo detalhe. Um envelope que havia sido entregue pelo correio naquela manhã, com o brasão de um banco tradicional no canto superior, endereçado a Hugo com um tratamento que não era o de um cliente comum. Ela não abriu o envelope. Não era da conta dela, mas o deixou sobre a mesa do hall com o brasão virado para cima, da forma como havia chegado, e continuou seu caminho. Mais tarde, quando desceu para pegar material de limpeza no depósito, passou em frente à sala de estar e viu Hugo parado de costas para a porta, com o telefone no ouvido. Ela não parou, não fez barulho, mas ouviu com clareza suficiente uma frase que ele disse antes de ela sair do alcance do som. Pode confirmar a transferência. O valor está correto. Paula parou por meio segundo, sem que ele percebesse, e continuou andando. Naquela noite, antes de ir embora, ela foi até a cozinha pegar sua bolsa e encontrou Hugo sentado à mesa, com um copo de água na frente e uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Era a expressão de alguém que estava travando uma briga interna, sem mostrar o campo de batalha. "Tudo bem, senhor?" perguntou ela, com o tom de sempre. Ele levantou o olhar para ela. Havia algo diferente naquele olhar. Uma abertura que ele normalmente mantinha fechada, como se aquela noite específica houvesse afrouxado alguma trava. "Estou pensando", disse ele, com honestidade simples. "Em alguma coisa que posso ajudar?" perguntou ela. "Não sei", respondeu ele depois de uma pausa. Ela ficou em pé por alguns instantes, com a bolsa no ombro sem forçar nada. Então puxou a cadeira à sua frente e sentou sem ser convidada, de uma forma que não era desrespeitosa, mas que dizia claramente que ela estava disposta a ficar se ele precisasse. "A senhora não precisa ficar", disse ele. "Eu sei", respondeu ela, com o mesmo tom que havia usado no primeiro dia, quando disse que podia continuar trabalhando. "Mas estou." Houve um silêncio longo entre os dois. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que já passaram da fase de precisar preencher o ar com palavras desnecessárias. Foi Hugo quem falou primeiro. "Quando a senhora perdeu aquele emprego, aquela acusação que a senhora mencionou, como a senhora fez para continuar?" Paula o olhou com uma atenção que não era surpresa, mas que reconhecia o peso da pergunta. "Eu chorei bastante", disse ela, com uma honestidade que não tinha nada de dramático. "Fiquei com raiva. Fiquei com vergonha, mesmo sem ter feito nada errado. E depois eu decidi que não ia deixar que a versão deles virasse a minha versão de mim mesma." Hugo ficou em silêncio, absorvendo aquilo. "Isso é mais difícil do que parece", disse ele. "É o mais difícil que já fiz", confirmou ela. "Mas é o único caminho que não me destruiu por dentro." Ele olhou para ela por um tempo que durou mais do que uma simples troca de olhares.
Era o olhar de alguém que estava vendo outra pessoa de verdade, sem o filtro do papel que cada um ocupava naquela casa. Paula, disse ele, com uma voz mais baixa. A senhora é uma pessoa muito mais forte do que parece. Ela não respondeu de imediato. Quando falou, foi com cuidado. O senhor também, Hugo. Só que o senhor ainda não sabe disso direito. Ele não respondeu. Mas aquela frase ficou com ele depois que ela foi embora, da mesma forma que a frase sobre o amor havia ficado semanas antes. Na manhã seguinte, algo aconteceu que acelerou o ritmo de tudo. Hugo recebeu uma mensagem pelo aplicativo de relacionamentos. Era de Renata, a primeira candidata, que havia ido embora semanas antes, dizendo que não queria recomeçar do zero com ninguém. A mensagem era curta, mas direta. Ela dizia que havia pesquisado o nome dele, que havia encontrado referências antigas e que estava com dúvidas sobre a história que ele havia contado. Perguntava sem rodeios se tudo era verdade. Hugo ficou olhando para a tela por um longo tempo. Aquela mensagem significava que o plano tinha uma brecha. Renata havia investigado. E se ela havia investigado, poderia falar com outras pessoas, poderia comentar, poderia, de alguma forma, fazer a verdade chegar a lugares que ele não controlava. E o lugar que ele menos queria que a verdade chegasse da forma errada era dentro daquela mansão, pelos ouvidos de Paula, como um boato vindo de fora, sem contexto, sem explicação, sem a versão dele. Ele fechou o aplicativo e ficou parado por um longo tempo. A verdade precisava ser contada, mas por ele, com as palavras dele, com a honestidade que ele devia a ela. Não porque o plano havia falhado, mas porque Paula merecia mais do que um segredo que poderia explodir da forma errada a qualquer momento. Ele desceu as escadas naquela tarde com passos mais lentos do que o costume. Paula estava na sala, com o pano na mão, e levantou o olhar quando o ouviu chegar. Havia algo diferente na expressão dele que ela percebeu antes que ele dissesse qualquer coisa. Era o olhar de alguém que estava carregando um peso que não cabia mais dentro. Paula, disse ele com a voz firme, mas com um cuidado que ela havia aprendido a reconhecer nele. Quando a senhora terminar, preciso conversar com você. É importante. Ela o olhou por um instante. Então assentiu, com calma, e voltou ao que estava fazendo. Mas por dentro ela já sabia que a conversa que estava por vir iria mudar alguma coisa. Ela não sabia o quê, não sabia como, não sabia se para melhor ou para pior. Sabia apenas que depois daquela conversa, a mansão não seria mais o mesmo lugar. E, estranhamente, não sentiu medo. Sentiu apenas a mesma coisa que sentia quando enfrentava algo difícil. A vontade firme de ouvir a verdade até o fim. Não importava o quanto ela pudesse doer. A conversa que mudaria tudo aconteceu numa tarde de quinta-feira, com o céu cor de chumbo lá fora e a mansão mais silenciosa do que nunca. Paula terminou o que estava fazendo, guardou o pano com cuidado e foi até o escritório onde Hugo havia pedido que ela fosse. Ela bateu na porta antes de entrar, como sempre fazia, e encontrou ele de pé ao lado da janela, olhando para o jardim com as mãos nos bolsos. Havia duas cadeiras posicionadas uma de frente para a outra, no centro da sala. Não era a configuração de patrão e funcionária. Era a configuração de duas pessoas que precisavam se olhar nos olhos. Pode sentar, Paula, disse ele com a voz calma, mas com um peso por trás dela que ela sentiu antes mesmo de obedecer. Ela sentou. Ele ficou de pé por alguns segundos ainda, como se precisasse de mais um momento antes de começar. Então se virou, a olhou diretamente e disse: "Eu preciso te contar uma coisa, e eu preciso que a senhora ouça tudo antes de responder." Ela assentiu, sem dizer nada, com as mãos apoiadas no colo e o olhar firme nele. Hugo respirou fundo. "Eu não estou falido." As 3 palavras saíram com uma clareza que não deixava espaço para mal-entendido. Paula não se mexeu, apenas o olhou, com uma expressão que ele não conseguiu ler de imediato. "Eu nunca estive quebrado", continuou ele, com a voz controlada, mas honesta. "As empresas estão funcionando, o dinheiro existe. Os funcionários foram dispensados porque eu os mandei embora de propósito. O aplicativo, as candidatas, a história da falência, tudo foi uma mentira que eu construí
porque eu estava convicto de que a única forma de descobrir se alguém podia me amar de verdade era escondendo tudo o que eu tenho. Houve um silêncio que durou alguns segundos, mas que pareceu muito mais longo do que isso. Paula olhou para ele sem desviar o olhar. Não havia lágrimas, não havia gritos, havia apenas aquela atenção densa e tranquila que era uma das coisas mais marcantes nela. "Por quanto tempo?" perguntou ela com a voz baixa. "Desde o início", respondeu ele. "Desde o dia em que mandei todo mundo embora e pedi que a senhora ficasse." Ela fechou os olhos por um instante. Apenas um instante. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não era raiva pura, era uma dor mais complexa, a dor de alguém que havia aberto uma parte de si mesma para outra pessoa e acabava de descobrir que o chão por baixo dessa abertura não era o que parecia. "Eu fui usada como parte de um teste", disse ela com a voz firme, mas sem gritaria. "Eu trabalhei aqui sem saber se ia receber, eu me preocupei com a sua situação, eu conversei com você de verdade, eu te contei coisas que não conto para qualquer pessoa. E tudo isso aconteceu enquanto você estava me usando como prova de alguma coisa que você queria confirmar." Hugo não desviou o olhar. Ele não tentou se defender, não levantou a voz, não buscou desculpas rápidas. Ficou parado, recebendo cada palavra com a seriedade que ela merecia. "É exatamente isso", disse ele. "E eu não tenho como te dizer que foi justo, porque não foi. Eu errei com você, Paula. Eu coloquei você no meio de um plano que você nunca aceitou participar, e isso foi uma injustiça. Eu sei o que é injustiça para você. Eu sei o que você passou antes de chegar aqui. E mesmo assim eu fiz isso." Ela ficou em silêncio por um momento. Havia algo na forma como ele havia dito aquilo, sem enfeitar, sem minimizar, sem tentar transformar o erro em algo menor do que era, que a fez ouvir com uma atenção diferente. "Por que você está me contando isso agora?" perguntou ela. "Porque uma das candidatas começou a investigar meu nome", respondeu ele com honestidade total. "E eu percebi que a verdade poderia chegar até você de uma forma que eu não controlaria. E eu não queria que você descobrisse por outra pessoa. Você merecia ouvir de mim." Fez uma pausa. "Mas tem outra razão também." Ela esperou. "Eu percebi que me apaixonei por você", disse ele com a voz mais baixa, mas sem hesitar. "Não foi planejado, não foi parte do teste, não foi o que eu esperava quando comecei tudo isso. Mas aconteceu, e eu não consigo mais ficar nessa casa sabendo o que sinto e sabendo que você não sabe quem eu realmente sou. Não é justo para você. E não é justo para o que eu sinto." Paula ficou olhando para ele por um tempo, que nenhum dos dois mediu. Havia muita coisa acontecendo dentro dela ao mesmo tempo. A dor de ter sido enganada, a raiva legítima de quem havia sido colocada numa situação sem escolha e, por baixo de tudo isso, algo que ela não queria admitir com facilidade, mas que estava lá, firme e real. A lembrança de cada conversa, de cada café, de cada olhar trocado na varanda, de cada momento em que ela havia sentido que havia algo verdadeiro acontecendo entre os dois. Ela se levantou da cadeira devagar, caminhou até a janela e ficou de costas para ele por alguns segundos, olhando para o jardim que ela havia visto tantas vezes desde que começara a trabalhar ali. "Sabe o que é mais difícil nisso tudo?" disse ela sem se virar. "Não é descobrir que você mentiu. É saber que, mesmo sabendo que alguma coisa estava errada, eu fiquei. Eu vi os sinais, Hugo. Eu encontrei o cartão, eu ouvi as ligações, eu vi os documentos. Eu sabia que a história não fechava, mas eu fiquei porque eu também estava sentindo alguma coisa, e resolvi dar crédito para o que eu sentia, e não para o que eu suspeitava." Ela se virou e o olhou. "Eu fui injustamente acusada uma vez na vida por algo que não fiz. Perdi meu emprego, minha reputação, a confiança das pessoas. E aquilo me ensinou que julgamentos rápidos destroem coisas que não precisariam ser destruídas. Então eu esperei, observei, dei o benefício da dúvida, não porque sou ingênua, mas porque eu acredito que as pessoas merecem ser ouvidas até o fim antes de serem julgadas." Hugo a olhou, com os olhos marejados, sem dizer nada. "Mas eu preciso que você entenda", continuou ela com a voz firme, "que o que você fez foi errado, não pela mentira em si,
pelo fato de ter colocado a minha vida, a minha dignidade, o meu trabalho, dentro de um jogo que eu não escolhi. Isso não foi justo. E eu não posso fingir que foi. Eu sei, disse ele. E eu não estou pedindo que você finja. Estou pedindo que você me deixe provar a partir de agora, sem jogos, sem testes, sem mentiras, que o homem que você conheceu nessas semanas é real. Que as conversas foram reais. Que o que eu sinto é real. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Dona Conceição havia dito certa vez que a coragem não era a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo com ele. Paula havia aprendido isso da forma mais dura possível. E agora, de pé diante de um homem que havia errado, mas que havia sido honesto sobre o erro, ela sentiu aquela mesma coragem sendo testada de uma forma diferente. Eu não vou fingir que perdoei tudo numa tarde, disse ela com calma. Não funciona assim. Confiança não se reconstrói com uma conversa, por mais honesta que ela seja. Mas eu também não vou embora fingindo que não sinto o que sinto. Isso também seria uma mentira. E eu não minto. Hugo a olhou com uma expressão que misturava alívio, dor e gratidão ao mesmo tempo. Se você quiser tentar, disse ele, eu não vou mais esconder nada. Nem quem eu sou, nem o que tenho, nem o que sinto. A partir de hoje, só verdade. Ela o olhou por mais alguns segundos. Então disse com a voz firme e os olhos nele, então começa agora. Nos meses que se seguiram, a mansão foi se tornando, aos poucos, um lugar diferente. Os funcionários voltaram, como Hugo havia prometido. A vida real de Hugo foi se revelando para Paula sem pressa, sem performance, sem o peso de uma mentira no meio. Ela conheceu as empresas, conheceu as pessoas que trabalhavam com ele, conheceu o homem que existia por trás de tudo aquilo, com as falhas, com os medos, com a saudade de Beatriz que não havia desaparecido, mas que havia encontrado um lugar mais tranquilo dentro dele. Dona Conceição, quando finalmente conheceu Hugo numa tarde de domingo, em que ele foi buscar Paula em casa pela primeira vez, olhou para ele por um longo tempo antes de dizer, com a voz calma de quem não precisa de cerimônia, minha filha passou por muita coisa. Se o senhor estiver aqui de verdade, seja bem-vindo. Se não estiver, é melhor dizer logo. Hugo a olhou com respeito e respondeu, eu estou aqui de verdade, Dona Conceição, e eu sei que precisarei provar isso todo dia. Estou disposto. A senhora assentiu com um aceno leve e voltou para a cozinha. Paula, ao lado de Hugo, sorriu de lado, com aquele sorriso pequeno que ele havia guardado como fotografia desde as primeiras semanas. O amor entre eles não foi o amor que Hugo havia planejado encontrar. Não chegou pelo aplicativo, não passou pelo teste, não veio embalado em histórias de recomeço fabricadas. Chegou da forma como chegam as coisas verdadeiras, devagar, sem aviso, construído em camadas de conversas simples, de silêncios compartilhados, de xícaras de café tomadas na mesa da cozinha e de tardes na varanda com o vento entre as árvores. E no fim, o que Hugo descobriu foi o que ele havia tentado provar o tempo todo, só que da forma errada. Que existe amor sem interesse, que existe lealdade sem contrato e que a mulher capaz de ficar ao seu lado, sem precisar do dinheiro dele, estava ali desde o começo com o avental azul, o cabelo preso e a honestidade mais difícil e mais bonita que ele já havia encontrado na vida. Ele buscou o amor verdadeiro no lugar errado, até perceber que o amor verdadeiro nunca havia saído do lugar certo.